As ações diretas, e já havia maioria para declarar constitucional tanto a regra de transição quanto a regra definitiva, as ações diretas diziam sobre a constitucionalidade do texto, mas não adentravam a interpretação que foi dada já, e o plenário já definiu essa questão no RE 1.276.977, que é o próximo da pauta, o plenário, mantendo a constitucionalidade dos dispositivos legais, fixou uma regra que permitia ao segurado não ser prejudicado pela aplicação da regra de transição. Eu até leio aqui o tema 1102, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Isso já havia sido definido pelo plenário, e nas ações diretas, somente Vossa Excelência, salvo engano, e o ministro Gilmar fizeram uma ressalva de que, uma vez julgado as ações diretas, não haveria possibilidade de discussão sobre essa possibilidade da opção pela regra mais favorável. Então, acho que é importante esse plenário também definir se será possível, e durante os votos cada um, obviamente, vai se manifestar sobre isso, é possível agora, nas ações diretas, nós revermos uma decisão já dada no recurso extraordinário. E, obviamente, isso é importante, a fim de se garantir a segurança jurídica, porque daquela decisão do recurso extraordinário que fixou uma tese de repercussão geral para esse momento hoje em que analisaremos a ADI, houve mudança significativa do plenário. Então, obviamente, se isso poderá ser rediscutido via ADI, o que foi discutido no RE. Então, eu só quis fazer essa observação a partir do relatado por Vossa Excelência, porque essa é a questão mais importante que nós vamos discutir hoje. Todas as outras questões, ninguém tem dúvida sobre a constitucionalidade. Ministro Zanin, por favor. Obrigado. Ministro Alexandre. Só para lembrar que o recurso extraordinário não transitou em julgado. Existe embargos de declaração, de forma que ali não há uma decisão também definitiva. Então, só para complementar com essa observação. Exato. Tanto que na pauta seguinte seria os embargos de declaração, mas a grande questão é se na ADI nós vamos poder rever o mérito julgado. O que já foi julgado o mérito. Lá somente seria uma omissão, contradição, no caso de embargos. É importante pontuar, porque, na verdade, eu vou passar rapidamente pelos outros pontos e vou ficar somente nessa questão. Essa era a questão controvertida, saber se quem está no regime de transição está cogentemente no regime de transição ou se pode optar pelo regime definitivo. Então, presidente, com todo respeito, não me parece que essa seja a questão mais importante. Essa vai ser a segunda questão mais importante. A primeira é se aqui nessa ADI nós vamos poder rever o que já foi definido no RE. Aí, como observou o ministro Zanin, a questão no RE ainda está em aberto. O mérito não, só os embargos. Sim, os embargos, mas os embargos de declaração reabrem. Então, para deixarmos bem claro, né, que se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão já dada por um plenário, por outro plenário, só para pontuar essa questão. Eu acho que nós podemos até ter, não quero falar do caso, porque, obviamente, nós temos vários precedentes nessa situação em que, paralelamente, circulam ou tramitam ADIs e RS, podemos ter uma situação, claro que a decisão do controle concentrado é dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes. E, eventualmente, se tivéssemos uma decisão em RE, ela seria passível de revisão nos embargos de declaração. Isso também seria possível de ser feito. Há precedente, ministro Gilmar, eu acho que há vários nesse Tribunal de Provimento de Embargos de Declaração, porque supervenientemente, em ação direta, o Supremo decidiu de forma diversa. Sim. Tem precedente nesse sentido, mas ainda não estamos pré-julgando. Vamos ouvir o voto do ministro Alexandre. Não, presidente, eu não estou dizendo que não é possível. Eu quero que fique claro exatamente que essa ADI pode ser utilizada como embargos infringentes em relação ao recurso extraordinário. Essa é a questão
que se coloca. Então, presidente, o primeiro tópico, eu passo rapidamente, foi arguído nas ADIs a inconstitucionalidade formal da Lei 9876 de 99. A Confederação requerente impugnou sob o argumento de que o projeto de lei da qual decorreu a aprovação da lei não teria observado o preceito do artigo 65, parágrafo único da Constituição, que impõe no processo legislativo federal a devolução da proposição à casa iniciadora no caso de alteração substancial na apreciação realizada pela casa revisora. A questão da alteração substancial feita pela casa revisora, que aprova, mas de forma bem alterada, ter que retornar. Eu afasto essa inconstitucionalidade formal, porque, cito aqui no voto vários precedentes, na verdade, uma adequação de redação, ela não significa uma alteração substancial. Não é possível aqui constatar, nesse caso, que houve uma alteração substancial na redação. O que houve, e ocorre várias vezes no processo legislativo, um artigo somado com outro, uma emenda substitutiva, uma emenda aglutinativa, sem alterar propriamente o efeito normativo que produzirá a norma após ser aprovada. Então, eu afasto, mantendo, inclusive, o que o plenário da Corte já havia decidido em sede cautelar. O segundo ponto é o período de carência para a concessão do salário maternidade de determinadas seguradas. A impugnação do artigo 25, inciso 3º, e artigo 26, inciso 6º, da Lei 8.213, de 91. Como sabemos, a legislação previdenciária fixou períodos específicos de carência para a concessão de determinados benefícios. Nesse contexto, após a edição da Lei 9876, de 99, houve a necessidade, passou a existir a necessidade de determinadas seguradas, e essas seguradas são aquelas contribuintes individuais, também as seguradas especiais e as seguradas facultativas, que essas seguradas passassem a recolher ao menos 10 contribuições mensais como condição para que pudessem pleitear o salário maternidade, afastando expressamente a carência para as demais categorias de beneficiadas, ou seja, houve esse destaque em relação às contribuintes individuais, às seguradas especiais e às seguradas facultativas. É importante salientar, e esse é um ponto fulcral aqui nessa ADI, que esse dispositivo que estabeleceu isso, na verdade, essa nova alteração, ela não trouxe grandes transformações do que era o dispositivo originário da lei. Então, mesmo após a alteração, e sofreu uma nova alteração com a Lei 13.846 de 2019, o que houve foram pequenas alterações terminológicas, topográficas, continuou havendo a regra da não necessidade do período de carência e a exceção para essas três hipóteses. Os requerentes argumentam que exigir um período de carência nessas hipóteses restritas violaria os preceitos constitucionais consubstanciadores do direito à licença maternidade, igualdade de condições entre trabalhadores urbanos e rurais, da equivalência de benefícios e da proteção constitucional à maternidade. Eu afasto esses argumentos, me parece que o que a Constituição Federal garantiu à mulher trabalhadora, sem prejuízo de sua remuneração ou de seu vínculo empregatício, foi a licença gestante por um período de 120 dias, contemplando de forma expressa as seguradoras empregadas, sejam urbanas, sejam rurais, as trabalhadoras avulsas e, por fim, as empregadas domésticas. Essas previsões foram repetidas pela lei, não há nenhuma excepcionalidade aqui. A legislação infraconstitucional, ao estender o benefício previdenciário a todas as seguradas pertencentes ao regime geral, terminou por abarcar outras categorias para além daquelas previstas na Constituição, alcançando a contribuir aquelas três hipóteses. A Lei 9876, ao introduzir períodos de carência para as categorias de seguradas não alcançadas pelo texto constitucional, ela não limitou, porque, na verdade, a legislação ampliou para outras três espécies de
empregadas, trabalhadoras, que não previstas na Constituição, e, ao ampliar, estabelecer um requisito, um período de carência. Mas, se compararmos o texto constitucional com o texto legal, houve uma ampliação na garantia, na efetivação desse direito. E essa questão específica dessa ampliação foi, inclusive, detalhado, especificado no parecer da Procuradoria-Geral da República, que cito aqui também no voto. Então, o fato do legislador ordinário ampliar os direitos, mas, ao ampliar, prever o requisito, não me parece que tenha ferido qualquer preceito constitucional. Então, também afasto a inconstitucionalidade e julgo constitucionais os artigos 25.3 e 26.6 da Lei 8.213, na redação dada pela Lei 9.876, de 99. O terceiro ponto impugnado é o fator previdenciário, o artigo 29, parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 8.213, de 91. Aqui, ao introduzir um fator previdenciário à sistemática do regime de previdência, o que se estabeleceu foi uma dinâmica, uma nova dinâmica para a concessão dos benefícios da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição. Se dilatou o tempo de permanência em atividade exigido dos segurados como contraponto a uma ausência de idade mínima para a obtenção desses benefícios. Então, aquelas hipóteses onde não há uma idade mínima, se estendeu o tempo de permanência em atividade. A reforma inicialmente promovida pela Lei 9.876, a Lei de Benefícios, incorporou, entre outras, as seguintes modificações. No caso de concessão de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, o benefício será calculado multiplicando-se a média de 80% dos salários de contribuição pelo fator previdenciário. Ainda previu, para o segurado especial, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, que deveriam também ser calculadas mediante a multiplicação de uma base de cálculo correspondente a essa média de 80% de suas maiores contribuições pelo fator previdenciário. Previu as bases da fórmula para a elaboração do fator previdenciário, idade, sobrevida e tempo de contribuição, e, por fim, acrescentou ao tempo de contribuição o período de 5 anos para a mulher e o professor, elevando-se para 10 anos no caso de professora. O fator previdenciário aqui passou, a partir da reforma, a se colocar como condição obrigatória para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, como o próprio artigo 7º da Lei 9.876 estipulou, se tornou facultativo no caso de aposentadoria por idade. Não houve nenhum prejuízo em relação à aposentadoria por idade, mas, pelo tempo de contribuição, se estabeleceu um fator previdenciário. Isso sofreu uma ligeira alteração com a Lei 11.718, de 2008, que modificou o cálculo do salário de benefício do segurado especial, porque afastou, nessa hipótese, a incidência do fator previdenciário, mas manteve todas as regras introduzidas anteriormente pela lei discutida, 9.876, de 99. Ainda houve, cito no voto, alteração pela Lei 13.183, a previsão facultativa ao segurado prestes a obter a aposentadoria por tempo de contribuição, de afastar a aplicação do fator previdenciário desde que tivesse, era conhecida a regra 85-95, né, desde que tivesse alcançado determinada soma de idade e tempo de contribuição. Aí seria possível afastar o fator previdenciário. A recente reforma, agora não tão recente, promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, eliminou a hipótese de aposentadoria somente por tempo de contribuição e consolidando, né, a inativação programada que atualmente requer tanto uma idade mínima quanto um período mínimo de contribuição para sua concessão. O fator previdenciário, que antes era aplicado de forma obrigatória, no caso de tempo de contribuição, e de maneira facultativa na aposentadoria por idade, subsistiu, contudo, a título de ilustração, na regra de transição aplicada ao segurado, a quem ainda faltasse um pouco, um período, um lapso pequeno para se aposentar por tempo de contribuição. E cito aqui os artigos referentes à nova emenda constitucional. Em síntese,
Os autores de ambas as ações, o que argumentam é que a sistemática de cálculo introduzida pelo fator previdenciário acabaria por mesclar critérios distintos para a concessão de aposentadoria, violando a vedação de requisitos diferenciados para sua concessão e ofendendo o direito à atualização dos salários de contribuição para o cálculo do benefício, além de promover retrocesso social. Ocorre, presidente, que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já em várias oportunidades, compreendeu válido o fator previdenciário, tal qual introduzido no sistema securitário pela Lei 9.876, e reconheceu várias vezes, tanto na via concentrada, no controle abstrato de constitucionalidade, quanto em sede de repercussão geral. Relembro aqui sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, a repercussão geral no recurso no RE 1.221.630, onde se afirmou na tese constitucional o fator previdenciário previsto no artigo 29 caput, incisos e parágrafos da Lei 8213 de 91, com a redação dada exatamente pelo artigo 2º da Lei 9.876. Então, isso já havia sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, exatamente porque o elemento discriminador não é inconstitucional. O que se faz é determinada idade, quem não chega àquela, o que se fazia, determinada idade, quem não chega àquela idade, idade e tempo de serviço, é ainda um fator aqui previdenciário importante para adequar idade com tempo de serviço. Então, afasto também a inconstitucionalidade.